Para quem não sabe, os que já estavam aqui já sabem, mas todo ano a gente tem ciclos de palestras. Ano passado nós tivemos... Vocês me escutam assim? Ou o microfone é melhor? Microfone, né? Tá. Todo ano a gente tem as palestras. Tá muito alto? Acho que tá muito alto. Esse turminho, né? Bom, então, todo ano nós temos as palestras. Ano passado a gente teve a presença do Santiago, do Larig. O Larig era o antigo vice-presidente da C, que eu acho que é controle, né? Controle, né? Controle. E, claro, outras pessoas também, diretores, Pedro Afonso, o Marcos Alves. E esse ano a nossa ideia também é continuar trazendo os nossos executivos, pessoas de fora, só para dar aí um spoiler para vocês. Mas a gente está fechando com o Maso, o pessoal aí de Haiti, o pessoal que conhece o Maso. O Maso aceitou o nosso convite, a gente está tentando definir agora algumas datas, mas é só para vocês saberem que a gente já está definindo as próximas, tá? E o que eu quero falar para vocês, se vocês tiverem ideias de sugestões de palestras, por favor, pode falar pra gente. A gente tem um grupo no WhatsApp e a Jennifer ali no canto, ela disse que estava com um problema no grupo. Vocês não sabem, mas eu convidei todos vocês para o grupo. É um grupo fechado, mas eu convidei todos, eu coloquei o nome de cada um lá. Tive o maior trabalho e eu descobri que isso estava dando errado, as pessoas não estavam conseguindo entrar. Quando eu fiz isso, a gente estava com 70, quando eu convidei todo mundo, eu estava com 77. Eu falei, não é possível. Não é possível que as pessoas não querem participar. Mas aí eu descobri que estava tendo algum erro, aí o pessoal, tem um menino que estava ajudando a gente, ele já está tentando solucionar o problema, até pedi ajuda dos meninos lá de TI, vocês me ajudarem. E quando a gente resolver isso, todo mundo vai poder participar do grupo, e lá vai ter um campo que a gente colocou de sugestões de palestras. Então, por favor, pode colocar lá, teve um pessoalzinho que já comentou, que colocaram algumas sugestões, e essas sugestões eram de temas relacionados ao Maso, por isso que a gente fez um convite para ele. Então, por favor, quando a gente resolver esse problema já do grupo, então entrem lá, comentem, coloquem o que vocês querem. Pode viajar, não tem problema. Pode colocar todo tipo de ideias que vocês tiverem, não tem problema. A gente só quer que vocês levantem isso pra gente, tá? Eu não me apresentei, desculpa, eu sou o Thalisson, eu esqueci desse detalhe. Eu trabalhei com a Ivana durante 2 anos e meio, mais ou menos. Eu ajudava ali nas admissões dos estagiários. E dessa vez, nos últimos meses, a Stephanie entrou. Tá ali com a Ivana ajudando ela, então muito provável que essas pessoas que levantaram a mão passaram pela Ivana e pela Stephanie, tá? Então alguns me conheceram na integração, então eu sou Thales, eu sou do RH, e se vocês tiverem alguma dúvida referente a RH, como tem estagiários, vocês podem perguntar para mim, para a Stephanie, para qualquer tipo de dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? E eu tinha tem mais alguma coisa aqui importante para falar, só pegar uma colinha. Nesse ano, o comitê de estagiários são 10 pessoas, a gente falou isso para vocês na integração, tá? O comitê de estagiários é composto por 10 pessoas e atualmente nós temos 6 pessoas. Vocês receberam no e-mail de vocês um comunicado de vagas abertas, tá? Nós temos 4 vagas, se não me engano são 4 vagas, se me falha a memória, são 4 vagas. Então se você tem interesse, tem os pré-requisitos lá, se alguém tiver interesse, por favor, converse com a gente aqui no final para a gente avaliar um pouco. A gente já tinha fechado as datas já das pessoas se inscreverem, mas se alguém fosse eu não recebi um comunicado e quiser conversar com a gente aqui no final, converse que a gente vai explicar um pouquinho dos pré-requisitos, tempo de casa e tudo mais, tá bom? Gente, vou passar agora para a Stephanie, ela vai apresentar agora o William e aproveitem, tá bom? Vamos lá. Obrigada. Bom dia, pessoal. Muitos não me conhecem, mas eu sou a Stephanie. Eu trabalho diretamente lá com a Ivana, substituindo o Thales, que está lá na área de treinamento agora. Agradeço muito a presença de todos vocês. Muito obrigada mesmo por vocês terem comparecido. Eu sei que eu enchi o e-mail de vocês com um convite pedindo para vocês aceitarem toda hora, mas é porque eu fiquei com muito medo de vocês não virem para essa palestra tão importante, tá bom? Luísa, muito obrigada, de coração mesmo, por indicar o William. O William é sensacional. Eu vi o material dele e falei assim, gente, a gente precisa trazer ele. E com a sua iniciativa a gente conseguiu que ele viesse aqui para apresentar a palestra que vocês vão estar vendo.
E para aqueles que têm medo, né, de falar em público, de realmente conversar com as pessoas e fazer seu network, hoje eu acho que a gente vai sair daqui bem despojado, tá bom? O William não vai puxar ninguém aí, tá, pra vir aqui em cima, ele vai convidar, então aqueles que sentaram lá no fundo, se quiserem vir mais pra frente, pra não ter tanto medo, pode vir, tá bom? Eu vou deixar que o William se apresente, tá bom? Porque ele tem mais afinidade sobre os assuntos, mas ele é uma pessoa incrível, ele já é coaching, faz administração lá na USCS, e ele vai falar um pouquinho mais sobre quem ele é e o que ele faz, tá bom? Espero que vocês tenham uma ótima palestra e no final, se precisar de alguma coisa, eu e o Thales e Ivana e a equipe aí do Comitê Estagiário vai estar pronto para auxiliar todos vocês, tá bom? Boa palestra, gente! Bom dia, tudo bem? Como já foi apresentado, meu nome é William Borghetti. Não vou aqui falar currículo, porque talvez não fica tão elegante falar de si mesmo, mas a gente vai conversando sobre as formações durante a palestra. Antes da gente iniciar, eu gostaria, Luísa, um agradecimento por ter feito a indicação aqui. É um prazer muito grande estar aqui na Mercedes-Benz. Saibam que vocês estão em uma das maiores companhias do mundo e vai ser um impulsionamento muito grande na carreira de vocês, quer que continue aqui ou não, porque fazer um estágio na Mercedes-Benz é um filtro muito grande e poucas pessoas têm essa oportunidade. Então, vocês estão tendo uma chance aí que poucas pessoas têm. Depois agradecer toda a equipe, Stephanie, Thalisson, Ivana, Jennifer e a Laís? Laís. Obrigado pela recepção. Eu percebo que todas as pessoas da equipe têm uma cultura de muito bom atendimento. Eu me sinto muito acolhido toda vez que eu falo com alguém. E eu já falei com diversas pessoas e todas elas têm essa cultura do bom atendimento. Isso é muito legal. Então, antes da gente começar a palestra, eu quero fazer um acordo com todos vocês. São duas coisas que a gente vai combinar aqui, e eu, obviamente, para manter minha palavra e minha credibilidade, garanto para vocês que eu vou manter. A primeira delas é a seguinte: ninguém vai ser chamado para subir no palco. Mas todo mundo já relaxa na cadeira, tá? Eu percebo que a plateia é tímida como fundo, cheio, canto cheio, meio vazio, fileira da frente, quase ninguém. Então esse já é um indicativo bom. E ainda bem, né? Ainda bem que as pessoas que estão aqui são tímidas, porque eu tenho trabalho para fazer. Se todo mundo estivesse muito tranquilo, não teria trabalho. Segunda coisa, aqui a gente não vai ter aquele tipo de palestra motivacional, massagem no amigo e pula. Nada contra, mas não é o meu estilo de trabalho. Então, podem ficar tranquilos que ninguém vai ter que levantar, fazer dinâmica, fazer massagem no amigo da frente, tá? Oi, voltou? Então vocês podem ficar... Oi. Ele só funciona quando eu não falo, quando bate funciona. Então vocês podem ficar tranquilos que ninguém vai ter que levantar, que fazer dinâmica, que vir aqui na frente, ninguém vai ser chamado. Então assim, você sobe aqui, você sobe aqui. Não vai acontecer isso. Participem da palestra de corpo inteiro, tá? Entrem. Quando eu fizer alguma pergunta, quem aqui já fez tal coisa? Pode levantar a mão, eu não vou fazer pergunta, eu não vou dar andamento nisso, que é para vocês ficarem tranquilos. Estamos combinados? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria tratar com vocês é o seguinte: e se você tivesse superpoderes? Então, se a gente for analisar o que é um superpoder nada mais é uma ação que um super-herói faz que as outras pessoas não conseguem. Então ele atravessa a parede, ele voa,
ele tem a visão de raio-x, ele tem uma força descomunal, porque se todo mundo tivesse visão de raio-x, força descomunal, se todo mundo voasse, não era superpoder. Então, a primeira reflexão que a gente vai fazer é essa. O que são superpoderes? Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, 59% das pessoas entrevistadas têm o medo de falar em público como o maior medo da vida delas. Ou seja, a pessoa tem mais medo de falar em público do que de altura, do que de animais peçonhentos e até que de morrer. A pessoa tem mais medo de falar em público do que de morrer. Quando é perguntado qual o seu primeiro medo, falar em público, ela nem lembra que ela pode morrer ou ter altura ou ter um animal peçonhento. Então a gente costuma brincar o seguinte, que num velório às vezes é preferível estar no lugar do morto do que ter que fazer o discurso para ele, né? Tem pessoas que preferem estar lá no lugar do morto do que ter que fazer o discurso. Quando a gente fala do medo de falar em público, não sendo o primeiro, ou seja, a pessoa fala, o meu primeiro medo é de altura, o meu segundo medo é de cobra, e o meu terceiro medo é de falar em público, então ele não é o primeiro, mas a pessoa tem o medo, esse número vai para quase 90%. Então, qual é o levantamento, qual é a ideia que a gente tira dessa pesquisa? 90% das pessoas têm medo de falar em público. Então, se 90% tem medo, 10% não tem. Vocês concordam comigo que os 10% estão em uma posição privilegiada? Ele consegue ter um superpoder? Ele tem uma coisa que poucas pessoas conseguem? Então você imagina numa dinâmica, tem 20 pessoas, 2 conseguem falar em público sem medo. Esse cara, essa pessoa, ela tem uma estrelinha, ela tem um diferencial. Então, hoje em dia as empresas, elas estão se modernizando, o pessoal do RH que está aqui pode complementar uma informação. A formação técnica é extremamente importante, a formação, o conhecimento operacional é extremamente importante, só que as habilidades no entorno disso estão se tornando cada vez maiores e pesando na hora de contratar. Então você pega um engenheiro com doutorado, com MBA, com tudo, e o mesmo engenheiro com doutorado MBA que sabe se comunicar bem. Esse que sabe se comunicar, ele tem um adicional. A comunicação é uma habilidade, as chamadas soft skills, ela é uma habilidade que vai dar apoio àquela pessoa que vai começar a fazer um trabalho e vai ser contratado por uma empresa. E tenham a certeza disso, se comunicar bem, saber apresentar um projeto, conversar numa roda de gerentes, de chefes, conseguir colocar uma ideia sem morrer, sem passar mal, é extremamente importante e vai ajudar muito na carreira de vocês. Então, tenham todo o conhecimento técnico possível. A gente vai conversar sobre isso mais para frente. Mas trabalhem a comunicação. Porque quem não sabe se comunicar, passa por incompetente. Às vezes a pessoa sabe muito, a hora que ela chega na frente para apresentar, ela não consegue falar, e aí quem está assistindo fala, meu, esse cara não sabe nada. Sabe muito, só que não sabe se comunicar. Então, pensem no superpoder que a comunicação irá trazer a vocês. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo do aprendizado que a programação neurolinguística utiliza. Então, a programação neurolinguística diz que se você tiver esses 3 itens para aprender qualquer coisa, você consegue aprender. E se tiver alguma coisa que você está tentando aprender e não está conseguindo, muito provavelmente está faltando um desses 3 itens. Então, o primeiro, e ele está lá em cima não por acaso, é a crença.
não precisa levantar a mão e não precisa responder. É uma reflexão. Quem acha aqui que fala assim, é impossível ir naquele palco e dar uma palestra? Então, se você não acredita que você pode, ou seja, qual é a minha habilidade, o que eu tenho que qualquer um de vocês aqui não tem? Que pode subir aqui, fazer uma apresentação, demonstrar uma ideia, defender uma ideia e convencer as pessoas do que você está falando. Então, a primeira coisa é a crença. Eu preciso acreditar que eu consigo. E se você acredita que você consegue, é o primeiro passo. Aí a pergunta é, só acreditar funciona? Não. Por isso que a gente vê aquelas palestras que o cara, você pode, você é bom, você é isso. E aquilo é raso. Aquilo não resolve nada. Porque só acreditar não adianta. Legal, eu acredito. E qual que é o próximo passo? O próximo passo é a motivação. O que é a motivação? Motivação é um motivo para agir, um motivo para a ação. Então eu vou dar um exemplo para vocês da minha trajetória como palestrante. Por que eu estou aqui hoje? Vocês podem não acreditar, mas eu fui um adolescente extremamente tímido. Extremamente tímido. Eu não conseguia conversar, principalmente com as meninas. Ia sentar para conversar com as meninas, suava, passava mal, não conseguia conversar. E para ajudar, eu tinha um amigo chamado Abner, tenho ainda meu amigo, que o infeliz nasceu lindo e talentoso. É meu amigo. Então ele tocava violão sozinho, ele catou um violão e aprendeu a tocar sozinho, e lindo. E aí a gente saía, as meninas queriam ficar do lado dele. E ele tocava, no silêncio uma catedral. Eita, aquele monte de menino. E eu lá, né? Eu queria ser bonito igual esse cara. Queria ser talentoso e tocar violão igual ele. Mas não dava. Cada um com a sua habilidade. Obviamente, se eu me propusesse a tocar violão e aprender, eu aprenderia. Mas eu comecei a perceber qual é a minha habilidade. O que eu posso fazer para poder andar junto com esse cara. Entendam, essa foi a minha motivação. Fome é uma motivação, dor é uma motivação, frio é uma motivação, calor é uma motivação, dinheiro é uma motivação. Tudo isso é motivação. Só que a motivação é interna. Então, se você tem assim, por exemplo, o que você odeia fazer? Ah, eu odeio cozinhar. Se eu te pagar 100 mil reais por mês para ser cozinheiro, você vai? Ah, por 100 mil eu faço qualquer coisa por mês. Daqui a um ano você está arrependido de estar fazendo isso. Por quê? Porque a motivação é interna. Se o dinheiro, o frio, a fome ou a necessidade de ser aceito no meio das pessoas te motiva internamente, aí sim ela vai funcionar. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Essa é uma foto minha da adolescência. Então, obviamente, que a lata nunca ajudou, né? Até hoje não ajuda. Mas aí eu pensei, eu vou aprender a falar, cara. Eu sempre gostei muito de ler, então lia muito, tinha muita informação, mas não conseguia colocar aquilo para fora. O que eu vou fazer com toda essa informação? E aí eu percebi que eu conversava e tal, e ali chegava numa menina ali, conversava e dava muito certo. Então assim, no final o resultado era igual ao do Abner. Ele lindo e talentoso, e eu falando pra caramba, né? Gastando vocabulário ali, pegava a menina de orelhada ali e dava certo. Depois a gente começou a tocar. Nós tivemos uma banda por muito tempo, eu tocava bateria com ele tocava guitarra. E aí acabava o show, o que acontecia? As meninas vinham ver ele, vinham trazer bilhetinho para ele. Só que quem que vai sozinho para a balada? Ninguém. Então eu ficava no rebote. Eu falava, aquela que sobrar eu vou pegar na ideia. E
dava muito certo. Eu falei, cara, isso é legal. Isso é legal. Vou começar a utilizar no meu trabalho. E aí eu fui para a área de vendas, comecei a vender, comecei a utilizar essa comunicação para vender. Fui muito bem sucedido na minha área de vendas, só que como eu falei para vocês, que dia que é hoje? 14, né? Há 14 dias atrás, dia 28 de fevereiro, eu vendi uma empresa que eu tinha com 400 funcionários. A empresa lucrativa, a empresa boa, carro bom, convênio bom, salário bom, conforto, mas não me preenchia. Por isso que eu falo para vocês que dinheiro nenhum paga quando você tem uma motivação para fazer outra coisa. Então, há 14 dias, eu vendi a minha empresa e estou me dedicando única e exclusivamente aos treinamentos e palestras. Venho fazendo esse trabalho já há 2 anos, ele era concomitante, então eu fazia palestra e trabalhava nessa empresa ao mesmo tempo. E há 14 dias, então, inclusive essa é a primeira palestra que eu estou fazendo nessa nova fase. Um dia, se vocês me virem lá no arquivo confidencial, vocês vão lembrar, falar, eu assisti a primeira palestra desse cara na nova fase. Portanto, crença, eu acredito que eu posso, motivação, por que eu preciso fazer aquilo? E o terceiro item, deixa eu tirar essa foto daqui, o know-how. O que é o know-how? Conhecimento técnico. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, cara, quando eu conheço do assunto, eu não tenho medo de falar em público. Isso é uma obviedade. Se eu viesse aqui dar uma palestra para vocês sobre engenharia de ônibus, obviamente que eu não conseguiria ter a mesma destreza de um assunto que eu estudei e que eu tenho domínio para vir aqui falar para vocês. Então, o conhecimento técnico, ele é de extrema importância. Portanto, estudem, conheçam, debatam, pesquisem, porque é necessário ter conhecimento técnico. Você tem que ter domínio do assunto que você fala, para que se você chegar para falar para uma pessoa, surgir uma pergunta, não exista o problema de você não saber. Se eu vier aqui falar de um assunto, olha, eu vou fazer uma palestra de medicina, qual a segurança que eu vou chegar num palco e falar para vocês? Se vocês pararem para prestar atenção, não existe uma profissão de palestrante de qualquer coisa. Eu sou palestrante, você quer me contratar? Você tem um escritório de advocacia? Então me contrata, eu vou dar uma palestra sobre direito. Você é médico? Quer que eu fale sobre saúde? Então eu vou lá falar. Você é engenheiro? Quer que eu fale sobre produtividade? Aí eu vou falar. Não existe. O palestrante, antes de ser palestrante, ele é um profissional de alguma coisa. Ele conhece alguma coisa e ele vai transformar aquilo ali em palavras, transformar em uma palestra. Aí vocês podem pensar, mas eu não quero ser palestrante. Ótimo. Falar em público para uma pessoa e para 1000 é a mesma coisa. Você tem que conseguir conversar, expor a sua ideia para quantas pessoas forem necessárias. Muita gente tem medo de autoridade, então a pessoa chega na frente do chefe, começa a passar mal, começa a suar. E quem consegue falar, dominar esse tipo de sensação, consegue ser bem sucedido. E a gente vai falar por que tem essas sensações, quais são os motivos. Portanto, para a gente fechar aqui, crença, motivação e know-how. Se vocês não estiverem conseguindo fazer qualquer coisa na vida de vocês, muito provavelmente está faltando um desses 3. Vou falar novamente. Por isso que aquelas palestras de muita motivação não dão resultado. Eu chego aqui e motivo, vamos lá, bate palma, tal. O que isso vai acontecer? Vai te gerar, você vai ficar eufórico, é gostoso. Só que amanhã pegou o trem lotado, acabou a motivação. Agora, se você tem um projeto desenhado, você tem know-how, você tem um motivo para fazer aquilo, você tem a crença positiva que você consegue, podem ter certeza que dá para pilotar avião, construir barco, fazer qualquer coisa. Então, crença, motivação e know-how. Como diria o Cortella, foi claro? Medo de falar em público não é uma causa, e sim um efeito.
Quando a gente está com febre, não adianta tomar remédio para febre. A febre está ali acontecendo porque tem alguma coisa no corpo que não está em ordem, e aí a gente tem que atacar a causa. Ninguém tem exatamente medo de falar em público. As pessoas têm medo de serem julgadas, de dar branco, das pessoas rirem dela durante a apresentação, das pessoas irem embora, das pessoas... Alguém mais tem alguma coisa a pontuar? Dos medos que a gente tem para falar em público? Então perceba que atrás do medo de falar em público existem causas. E são essas causas que têm que ser tratadas. A gente vai falar de algumas aqui e uma a uma a gente vai trabalhar e vai mostrar para vocês por que essas causas, na maioria das vezes, elas são produtos da nossa imaginação. Elas nunca existiram. A gente vai conversar disso daqui a pouco. O cérebro humano não é capaz de diferenciar ficção de realidade. Ou seja, se você contar para o seu cérebro uma história, ou se você realmente ver aquela história, para efeito do nosso corpo, é a mesma coisa. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou contar uma história. Essa história é inventada. Essa história nunca aconteceu. Eu vou contar ela para vocês. E lembrando, mais uma vez, ela é uma história inventada. Isso nunca aconteceu. Existia um funcionário trabalhando numa fábrica. Acho que até é um bom exemplo aqui para a nossa fábrica aqui. Quando de repente esse funcionário se acidentou. Ele teve um acidente, ele prendeu a mão dentro de uma máquina. E ele gritava. Começou a escorrer sangue na máquina. E as pessoas tentando desligar a máquina não desligava. E apertava a mão dele. E ele estava num desespero muito grande. E aquele sangue escorrendo pelo chão. Enquanto eu conto isso para vocês, tem muita gente fazendo assim, ó, agoniada. E eu acabei de falar que é uma história inventada, isso nunca aconteceu. Então o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é verdade ou o que é imaginação. Se você ficar imaginando uma coisa ruim, você vai sentir ansiedade, mesmo que aquilo nunca vá acontecer. Mas o seu cérebro, ele começa a gerar química. Então, como que funciona? Eu vejo uma situação, um fator externo, eu gero um significado para aquilo, e esse significado vai dizer para o meu cérebro o que ele tem que fazer. Se ele tem que gerar química positiva ou negativa. Então, vamos trazer para um exemplo para ficar mais fácil de entender. Eu vejo a minha mãe. Aí meu cérebro vai lá no arquivo, mãe. Pegou mãe. O que tem lá no arquivo da mãe? Amor, afeto, carinho, alegria. Aí ele fala, se esse é o significado de mãe, qual é a química correspondente a amor, afeto e tudo isso? Serotonina, endorfina, você abraça a mãe, fica feliz, tudo de bom. O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, eu tenho medo de esportes radicais. Eu não pulo num bungee jump nem que me pagar R$1 milhão. Por quê? Eu vejo aquilo, meu cérebro vai no meu arquivo novamente, qual o significado que aquilo tem para mim? Medo, pânico, pavor, que merda que você está fazendo aí? Desce daí. É isso que tem lá de significado. E aí o que ele faz? Ele gera cortisol, ele gera adrenalina, ele começa a gerar química ruim para que eu fuja dali. Ele está tentando me manter vivo. Portanto, eu preciso analisar qual é o fator externo, qual é o meu significado e qual é a minha química. Porém, somente um deles a gente pode mexer, que é o significado. Porque mães e bungee jump sempre vão existir. A gente não tem como evitar. Química no nosso corpo, a gente não tem como tirar. E até mesmo as químicas ruins, elas servem para alguma coisa.
Então elas precisam estar lá. O que a gente pode fazer é mudar o significado. E na questão do medo de falar em público é a mesma coisa. Quem vai se apresentar fica pensando um monte de coisa ruim, e aí você começa a entrar num estado de geração de química negativa. Querem mais um exemplo de como o cérebro não sabe diferenciar realidade de imaginação? Tem menor de idade aqui? Tem. Tem. Quantos anos? 17. Ah, não, 17 já pode ouvir. Você tem 12, né? Masturbação. Aquilo não está acontecendo conforme imaginado. É muito bom e chega a ser um resultado como se aquilo estivesse acontecendo de verdade. E você engana o seu cérebro. Outro exemplo. A gente assiste um filme. Quem já assistiu aquele filme do Marley? Do cachorro lá? A gente morre de chorar com aquele inferno daquele filme. Eu choro até em inauguração de mercado, né? Para chorar não precisa muito. E The Voice Kids, não assisto mais, porque eu não consigo, eu choro. Mas quando você assiste um filme, que o cachorro morre lá no filme, você fala, puta, chora pra caramba. Cara, não morreu ninguém, tá tudo bem. O Richard Gere lá no Akira, lá, ele tá... Akira? Ele tá vivo, não morreu ninguém. Mas o nosso cérebro não entende isso. Ele entende tudo que a gente conta para ele. E se a gente contar coisas boas, ele vai gerar química boa. E se a gente contar coisas ruins, ele vai gerar química ruim. Portanto, cuidado com a informação que vocês estão colocando dentro do cérebro de vocês. Porque tudo que você, o consciente, falar para ele, ele vai acreditar. Rapidamente falando sobre o que a gente falou agora, o corpo tem a química, os hormônios que eles vão trabalhando de acordo com o que a gente pensa. Então, por exemplo, se a gente pegar ali o caso da depressão, dopamina e serotonina. O que é a depressão? É a diminuição de serotonina e de dopamina. Então, quando a gente pensa na depressão, aquela coisa muito lúdica, depressão, sofrimento, para o nosso corpo nada mais é do que a falta de dopamina e de serotonina. Vejam que interessante, quando você está com um problema de saúde, um vírus, por exemplo, você toma um antibiótico, o antibiótico tem compostos ou compostos? Compostos. Tem compostos que vão gerar ali dentro do seu corpo um anticorpo. Ele vai gerar ali uma química que vai ajudar você a recuperar daquele problema. O remédio neurológico para depressão... Eu falo uma coisa? Acho que o remédio neurológico para depressão, ele não tem nenhum composto que vai agir no seu corpo. Sabe o que ele faz? Ele faz o seu cérebro exercitar e produzir esse tipo de química. Então, olha que interessante. O nosso próprio cérebro tem a capacidade de gerar esse tipo de química. Então, se eu estou no estado de amor, então não querendo acabar aqui com o relacionamento de ninguém e nem com a fantasia que todos nós temos, mas assim, o amor nada mais é que uma overdose de serotonina, dopamina e oxitocina. Dá pra gente injetar amor nas pessoas. Então, percebam, olhei para a pessoa que eu sou apaixonado, meu cérebro falou, amor, paixão, quero namorar. O que ele faz? Ele gera aquela química do amor. Ele gera a química da ansiedade. A ansiedade é falta de dopamina. Se você tiver dopamina no seu corpo, você passa a sensação de ansiedade. Felicidade, serotonina no alto. Sabe aquele dia que você está feliz que você não tem porquê estar com aquilo? É o excesso
de felicidade. Agora, por exemplo, a dopamina em excesso, ela dá esquizofrenia. Por isso que a gente tem que ter tudo muito equilibrado. Tudo muito equilibrado. Porque a química, até a química ruim, ela é perfeita. A gente vai falar da adrenalina daqui a pouco e vocês vão perceber o porquê que o balanço, o controle disso daí é importante. Aqui é um exemplo, ó, felicidade, a serotonina no alto, baixou a serotonina e pouca dopamina e ansiedade. Depressão, só dopamina e pouca serotonina, sem oxitocina. Amor, tudo cheio. Então essa é a dança dos hormônios, porque a gente fica feliz, triste. Por isso que existe TPM, por exemplo. A mulher está num processo ali maluco de hormônio e começa, vem o hormônio de um lado, vem o hormônio do outro, e aí ela sente felicidade, alegria, dá calor, dá frio, chora, fica com raiva, ganha chocolate para não ficar brava, e assim vai seguindo. Então, é muito simples. Fator externo, significado e química. Conseguiu controlar isso, você tem a capacidade de controlar qualquer sentimento que você sentir. Vai sentir medo? Vai, mas vai ser controlado. Vai sentir ansiedade? Vai, mas vai ser controlado. Gosto muito dessa frase do Mark Twain. Eu já sofri por várias coisas na minha vida. A maioria delas nunca existiu. Então, eu atendo algumas pessoas no coaching e aí eu inventei uma ferramenta. Minha ferramenta chama Lista do Capeta. A pessoa está ansiosa e tal. Aí eu falo para ela assim, me fala tudo que vai dar errado nisso que você vai fazer. Então vamos imaginar, a pessoa vai fazer uma palestra, por exemplo. Vão rir, vão tacar tomate, vão gritar, vão embora. E aí ela começa a fazer a lista. Faz lá, 20 itens. Tá bom. Na sessão, vai lá, apresenta. No outro dia ela volta, eu pego a listinha dela e falo assim, quanto realmente aconteceu? Nunca deu mais de 10%. Nunca. 90% dos medos das pessoas simplesmente não existem. Existem pesquisas de universidades que falam que 92% das nossas preocupações nunca vão acontecer. Preocupação, se preocupar antes daquilo acontecer. E isso gera ansiedade. Ansiedade é o excesso de futuro. Depressão é o excesso de passado. Se eu fico preso lá atrás, me dá depressão. Se eu fico preso lá na frente, me dá ansiedade. E o único lugar que a gente consegue fazer alguma coisa mudar é agora. Olha que interessante. É impossível você sentir dor e cheiro no futuro. Tentem sentir dor e cheiro no futuro. Você sabe qual é a sensação. Assim, por exemplo, deixa eu imaginar tomando uma facada. Você sabe que vai ir. Mas não dá para sentir a dor. E não dá para sentir cheiro no futuro. Por isso que na meditação se faz naquela posição de lótus e acende incenso. Porque quando você está na posição de lótus, você sente dor. E quando você sente o cheiro do incenso, o seu olfato é ativado. O que o seu cérebro entende? Eu preciso me manter aqui. Eu não posso ir lá para frente. Meditação nada mais é que você se manter no momento presente. Então, a única coisa que dá para fazer é se manter no presente. O que eu preciso fazer agora? Porque se eu ficar projetando tudo que vai acontecer, primeiro que eu não consigo. Segundo que eu vou ficar projetando um monte de coisa que não vai acontecer. Terceiro, que meu cérebro acredita. E se eu falar que vão vaiar, que vão zoar, que vão rir, o teu cérebro vai gerar química negativa para o seu corpo. Eu cheguei aqui na expectativa assim, vou fazer a melhor palestra da minha vida, a galera vai aplaudir, vai vir todo mundo conversar comigo. Essa é a minha expectativa. E aí eu chego pleno, eu chego forte para fazer a apresentação. Aí eu falo, nossa, Mercedes, uma empresa tão grande, multinacional, um monte de gente, pessoal de RH, e agora? Aí meu cérebro fala, nossa, tá ruim. Aí solta cortisol, solta adrenalina, você fica no desespero que você quer morrer com aquilo ali. E nem aconteceu ainda. E olha aqui, todo mundo educado, assistindo, não voou nenhum tomate ainda. Então eu estava certo.
O que é um hábito? O hábito é uma coisa que o seu cérebro vai fazer sozinho. Você não tem que pensar muito para fazer. E olha que interessante. O nosso cérebro tem, em média, 2% do peso do nosso corpo. Em média. Porém, ele em repouso consome 25% da nossa energia. Ou seja, você está lá deitado, assistindo televisão sem fazer nada. O seu cérebro, só para ele manter o coração funcionando, manter rim, manter pulmão, respirar, essas coisas que a gente faz sem prestar atenção, ele está consumindo 25% da nossa energia. Então, o que o cérebro faz? O cérebro é um eterno economizador de energia. Ele sempre vai fazer as coisas para que você não tenha que gastar energia. E o que é o hábito? Vamos imaginar assim, eu tenho um neurônio e tenho outro neurônio. A conversa entre dois neurônios é chamada de sinapse. E existe uma trilha neural que passa a informação de um cérebro, de um neurônio para o outro neurônio. Quanto mais informações você passa nessa trilha neural, ela vai aumentando de tamanho. Se ela aumenta de tamanho, a passagem é mais fácil. Se a passagem é mais fácil, eu criei um hábito. Então, se, por exemplo, você acorda e pega o celular, você tem esse hábito. No seu cérebro, a sua trilha neural é grande. Acordou, ela já dá um comando porque é hábito. Você vai lá e faz aquilo. E por que dói começar a fazer academia, por exemplo? Por que nos primeiros momentos é ruim? Porque você está com a trilha neural ali do sedentarismo. Então assim, televisão, sofá, gostoso, não vou fazer nada. Aí você muda. Você pega esse neurônio e fala, agora você vai conversar com esse aqui. E você vai criar uma nova trilha neural. Aí o cérebro fala, para quê? Para que vai criar uma trilha neural? Para que vai gastar energia? E aí você faz, aí você vai a contragosto, aí você sofre, aí você vai, você vai. Eu já ouvi pessoas, vocês podem não acreditar, mas eu já ouvi pessoas que têm prazer em fazer exercício físico. Juro para vocês, eu já ouvi pessoas dizendo que gostam de fazer exercício físico. Por quê? Já criou um hábito, o cérebro já entendeu. E isso vocês podem ter certeza que vai ajudar no que vai ter que fazer. Por exemplo, falar em público precisa se tornar um hábito. Cumprimentar as pessoas que você encontrar no meio do caminho, conversar numa mesa de bar, criar hábito. Porque daqui a pouco você vai falar, isso aqui é normal, tem 5, tem 10, e eu falo para vocês com experiência de causa, falar para 50 e falar para 1000 é a mesma coisa. A mesma coisa. Não tem diferença em falar para a plateia grande ou pequena. Então, comecem a repensar quais são os seus hábitos. Fumar, por exemplo, na programação da linguística, a gente fala muito, fumar é muito mais hábito do que vício. A pessoa come e quer fumar, toma café e quer fumar. Por quê? Ela criou um hábito de fazer aquilo. Então, o hábito é a forma do cérebro relaxar. O cérebro fala, vamos fazer isso daqui porque é fácil. E quando você quer mudar, dói a cabeça, quando você está estudando aquela coisa, por quê? O cérebro está falando, você está gastando energia à toa. Cara, não é à toa, tem que passar na prova. Mas ele não sabe. Ele está entrando no estado de alerta para que a gente não gaste energia à toa. Agora eu quero falar para vocês sobre o órgão mais fantástico do corpo humano. Alguém tem uma dica para me dar? Coração? Alguém mais? Coração é muito importante, mas ele tem um chefe, né? Coração tem alguém que é o comando dele, que é o cérebro. Não esse aqui, esse. O cérebro é uma máquina quase perfeita. A gente já viu aqui que ele acredita em umas mentiras que nem sempre fazem bem. E uma das coisas mais maravilhosas que o cérebro faz é um mecanismo de defesa para manter a gente vivo. Todos nós só estamos aqui hoje, a nossa espécie evoluiu há milhões de anos, porque o nosso cérebro protegeu a gente de morrer, de acabar a espécie.
E como que ele faz isso? Toda vez que ele sente que você está em perigo, ele gera adrenalina. Então, um daqueles compostos, né? Um daqueles hormônios que a gente conversou no slide anterior é a adrenalina. A adrenalina é o hormônio do medo. Toda vez que você sente medo, você vai ter uma descarga de adrenalina. E olha só como é interessante. Quando você tem uma descarga de adrenalina, você tem uma situação de medo, o seu cérebro fala, tenho medo daquilo. Aí ele precisa tomar uma decisão em duas. Ou ele enfrenta esse medo, ou ele foge. Então vamos imaginar, um cachorro pequeno vai me atacar? Dá para enfrentar. Um leão vai me atacar? Eu vou tentar fugir. Eu não vou tentar enfrentar. Então, se você parar para pensar lá nos antepassados, então o cara saía para caçar e aí aparecia um rinoceronte lá no meio, o cara tinha que tomar a decisão entre enfrentar ou fugir. Quando o cérebro tende a enfrentar o medo, então, se ele fala assim, existe o medo, mas eu vou enfrentá-lo. O que acontece? A adrenalina é concentrada nos membros superiores. Isso explica, por exemplo, uma mãe que vê um carro cair em cima do filho dela, vai lá e levanta o carro. Ou pula num rio para salvar um filho sem saber nadar. Por quê? A pessoa está sob uma descarga de adrenalina. Se ela for no outro dia, ela não consegue levantar o mesmo carro. Então, adrenalina do enfrentamento, membros superiores. Uma pessoa que enfrenta um ladrão, uma pessoa que faz alguma coisa, uma força descomunal, que no outro dia você fala, não tem como fazer aquilo. Porém, o cérebro pode decidir fugir, que é o que acontece na maioria das vezes que a gente tem medo. E aí, essa adrenalina é concentrada nos membros inferiores. Por quê? Porque a gente vai correr, né? Então lá, o homem das cavernas lá, ele sentia medo, o que ele fazia? Ele sai correndo. E tá tudo bem. Só que hoje a gente não pode sair correndo. Olha, você vai apresentar o relatório daqui 1 hora para a diretoria da Mercedes. Aí você sai correndo no pátio. Você joga o relatório para cima e sai correndo. Não podemos mais fazer isso. Então, quando você fica parado, tendo descarga de adrenalina e você não corre para metabolizar aquilo, o que acontece? A perna treme. Esse é o motivo pelo qual a perna treme quando a gente está nervoso, com medo. Outro fato, se você vai fugir, não é inteligente você fugir com peso desnecessário. Aí o que ele faz? Ele libera todo o peso desnecessário. Por isso que as pessoas urinam na calça quando estão com medo. Efeitos da adrenalina. Então, assim, é muito inteligente o sistema. Mas lá, há milhões de anos atrás, hoje não cabe mais na nossa sociedade. Só que a gente tem que passar por isso. Então, se você fica parado e não metaboliza essa adrenalina, é como se você estivesse acelerando e freando ao mesmo tempo. Vai ficar ali, tremendo, querendo sair, e a perna treme, a pessoa urina, dá medo pra caramba. E como que eu sei que eu estou sob... E como que eu sei que eu estou sob o efeito da adrenalina? Primeiro item, pupilas dilatadas. Tem casos que a pupila dilata que não é adrenalina. Vocês já devem saber do que eu estou falando. Mas aqui a gente vai falar da adrenalina. Por que a pupila dilata? Para que eu consiga ter um ângulo panorâmico de visão, porque já que eu estou com medo, eu preciso tomar cuidado se eu não vou ser atacado daqui, de lá ou de lá. Então a pupila dilata. Se vocês estiverem um dia fazendo uma entrevista com alguém e vocês olharem a pupila da pessoa dilatada, ela está com medo, ela está nervosa naquela situação. Então, um dos itens é exatamente a pupila dilatada. Outro item é a palidez.
Por que o corpo fica pálido? Se você, já que você vai ter um enfrentamento, ou vai fugir, ou você vai ter uma batalha vindo pela frente, é muito inteligente que os vasos se contraiam. Porque se você tiver um corte, você vai sangrar a menor quantidade possível e você não vai sofrer uma hemorragia. Olhem só o que o corpo de vocês está se preparando por causa do medo. E se vale tudo isso? Se subir aqui e falar para pessoas, vale toda essa preparação. Os músculos se contraem. Lógico, você vai se preparar para uma batalha. Então os músculos vão ficar contraídos, que é para você ter força de agir. Quando a gente passa um dia de muito nervosismo, muito estresse, no outro dia a gente está com dor muscular, porque o músculo está contraído. Efeito da adrenalina. Transpiração. A transpiração é a troca de calor. Então, se eu vou me preparar para uma batalha, eu vou esquentar. Então, meu corpo já transpira antes de acontecer, para equilibrar a temperatura, porque se eu atingir 39, 40, 41, 42, eu vou desmaiar. Então, o corpo já prevendo que você vai entrar numa batalha, ele já dá aquela suadeira. E aí você vê as pessoas antes de se apresentar suando. Efeito da adrenalina no corpo. Coração dispara, porque você está no estado de alerta, então precisa de muito sangue, muito oxigênio, o cérebro precisa ser alimentado ali, então o coração trabalha numa velocidade maior, que é exatamente para garantir que todos esses nutrientes, oxigênio, sangue, tudo isso aconteça. Uma coisa que eu ia comentar na palidez que eu vou passando é o seguinte: o corpo fica pálido, mas o rosto fica vermelho quando a gente fica com vergonha, com medo, com timidez. Por quê? A concentração de sangue na cabeça é muito grande, porque o cérebro precisa ser alimentado. E a pele mais fina do nosso corpo é a do rosto. Por isso que ela aparenta, a gente fica vermelho, que é exatamente porque está indo bastante sangue para o cérebro para poder alimentar o que ele precisa. Respiração fica ofegante, porque a partir do momento que eu estou naquele estado de alerta, eu preciso de mais oxigênio para alimentar o meu corpo. Então você vê que a pessoa está falando, ela está um pouco ofegante, assim, nervosa. Efeitos da adrenalina. E como que eu resolvo? Alguém aqui já resolveu um cubo mágico? Pode falar? Como é seu nome? Lucas, quantos cubos mágicos você acha que você resolveu até hoje? Mais de 20? Mais de 20, legal. O primeiro cubo mágico que você resolveu, você demorou quanto tempo? Mais ou menos, assim, pra gente ter uma referência. Algumas horas. 3 horas? 5 horas? Fez certo, né? Hoje, se você pegar um cubo mágico para resolver, quanto tempo você leva? 1 minuto e meio? Caramba, se eu tivesse um cubo mágico, eu tinha mais tempo aqui. Então percebam, ele levou para montar o primeiro cubo mágico 5 horas e hoje ele monta em 1 minuto e meio. Muita gente fala para mim, eu não consigo falar em público. Muito bem. Quantas vezes você já falou em público? 2 vezes. Me fala uma coisa na vida que você faz 2 vezes ou 1 vez que você consegue atingir o objetivo. Até hoje eu só conheci uma coisa, homem bomba. É 1 vez só e ele cumpre com o objetivo dele. Quando não dá errado. Então assim, quando você olha o cubo mágico, você fala, esse inferno é impossível de resolver. Você vira um lado, solta o outro, acerta um lado, a hora que perde, já o outro lado já perdeu. É um inferno, você não consegue nunca montar isso. É impossível montar um cubo mágico. Impossível. Aí vem o Lucas e mostra pra gente que não só não é impossível, como também dá para montar em 1 minuto e meio. Falar em público é a mesma coisa. Você tem que aplicar a técnica certa,
você tem que aplicar o empenho certo, o conhecimento naquilo ali, e você vai conseguir. E mais uma vez, toda vez que eu falar aqui falar em público, eu não estou falando de palestra. Eu estou falando de sentar numa mesa de bar e conversar com os amigos. De sentar numa mesa com a chefia e conseguir apresentar um relatório. Falar em público é falar com outra pessoa. Então, tal como o cubo mágico é capaz de ser resolvido, falar em público também é. Aqui não tem ninguém assim, tá? Vamos pensar lá fora. Vocês conhecem alguém que se acha? O cara se acha. Ele acha que quando ele chega numa festa, todo mundo para olhar porque ele chegou. Ele acha que as pessoas percebem todos os detalhes da roupa dele, todos os acessórios, o corte de cabelo, o sapato. Conhece alguém assim? Acho que todo mundo conhece uma pessoa que se acha. Pois bem, pensem comigo, o tímido não faz a mesma coisa? Ele acha que ele chega numa festa, todo mundo para olhar que ele está chegando. Essa parte é boa, que a galera se entrega, né? Fala, eu faço isso. Vou falar uma coisa para vocês, ninguém percebe. Ninguém percebe. Ninguém percebeu que você está com um negocinho no cabelo. Hoje eu fui pintar e ficou uma manchinha aqui, ó, um tom abaixo. Como a gente sabe, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com uma inflamação aqui no meu olho. Alguém tinha percebido? A Luísa percebeu, porque a gente estava falando disso ontem. Então assim, ninguém percebe. Aí eu tô aqui, eu falo, cara, como que eu vou fazer uma palestra com o olho inflamado? Nossa, vão perceber, vão falar, esse cara não cuida do olho. Ele não tem cuidado. Como uma pessoa que não tem cuidado? Aí eu começo a entrar numas noias, tipo, nossa, eu não tenho cuidado, como que eu vou dar palestra? Eu não sirvo. Pronto, já desgraçou da vida. E o cérebro fala, é isso? É isso. Então, vamos lá. E toma química ruim, toma adrenalina, toma cortisol, toma tudo. Então, não se achem. Não achem que vocês vão chegar e as pessoas, elas vêm assistir uma palestra buscando conhecimento e buscando agregar valor. Imagino que todos que vieram aqui hoje falaram, eu vou lá que eu quero aprender uma coisa